Soluções Criativas, conversando com o Júlio Martinelli, que ele é do socioambiental da CPTM. E tem uma frase que ele me trouxe que eu acho linda: inovar no relacionamento com a sociedade. Isso sim é uma resolução dos problemas com a participação ativa e equipes integradas. Eu misturei tudo, são frases de várias pessoas, mas esses são os lemas da nova CPTM. São frases que são motivadoras, né? Uma primeira frase é do nosso secretário Jurandir Fernandes, e a segunda frase é do nosso chefe maior, que é o nosso presidente, Dr. Mário Bandeira. E a gente tem a garra nessas frases, nessas pequenas colocações para o processo de mudança de cultura, né? Então, a nova CPTM quer realmente integrar-se com a sociedade com consciência. Ela já integra, forte. Forte. Né? Eu acho que nós vamos avançar no desenvolvimento socioambiental. O que significa? As nossas obras hoje, elas estão divididas em inúmeros lugares, onde a gente pode, de uma maneira bastante criativa, trabalhar junto com a comunidade a limpeza, a parte de gestão de resíduos das vizinhanças, do próprio lançamento, às vezes, em alguns lugares, de esgoto, né? Então, a gente pode melhorar essa questão de educação ambiental. Então, as novas obras, para você ter ideia, todas terão um espaço de desenvolvimento socioambiental com palestras educativas e uma programação junto à comunidade e ao usuário da CPTM. Então, nessas palestras educativas, a intenção é mostrar que a responsabilidade é de todos. É isso? Todos. É de todos. Nós temos 260 quilômetros de linha e, se você pegar de acordo com a legislação, de acordo com os requisitos ambientais, nós temos uma vizinhança muito grande, né? E a gente tem que monitorar. Então, todas as nossas obras, o ruído até 10 horas da noite. Então, tem um compromisso com o vizinho de não gerar transtornos. Então, a questão de ter os espaços socioambientais é justamente para aproximar a sociedade de como a CPTM tem avançado, não só na obra, que vai ter indicadores de avanço da obra, de quando termina, por que está parado, por que ela teve algum impacto de árvore, tem uma autorização de patrimônio histórico, né? A gente tem estações centenárias. Então, a comunidade vai ficar sabendo cada vez mais de como a CPTM atua junto à questão ambiental. Então, acho que a gente pode chamar, Rodrigo, o vídeo de avanços, né? Inclusive, esse é o título, Avanços, como é a CPTM hoje. Vamos lá. Os avanços da CPTM se revelam no número de passageiros atendidos por dia. Quando nasceu em 1992, eram cerca de 800 mil. E a meta é chegar até 2014 com 3,4 milhões de passageiros atendidos por dia. E os investimentos para melhor atender aos usuários não param por aí. E nesse trilho, de estação em estação, a CPTM está chegando ao seu destino: o transporte público eficiente de qualidade. Eu fiquei impressionada com a quantidade de usuários. Hoje está em 2,6 milhões a média dia hoje. Dia? Isso. Dia? Dia. É muita gente. É muita gente. E aí nós temos todo um aparato que é não só de meio ambiente, mas de segurança, de rotas alternativas, porque principalmente nas estações que estão em obras, a gente tem uma situação diferenciada, que é como se você estivesse andando de carro e trocando pneu ao mesmo tempo, né? Que é o quê? Nós estamos reformando sem deixar o usuário sem acesso. Nós não estamos fechando uma estação, reformando e deixando sem acesso. Então, nós temos essa dificuldade de lidar com o usuário, com a obra acontecendo e a questão de monitorar isso ponto a ponto, né? Como então, segurança, por exemplo. Segurança, com o próprio compromisso. E eu acho que nesse momento a sociedade é parceira. A sociedade tem entendido que é momentâneo aquela situação, de que uma nova estação vai surgir, de que uma nova sensação de conforto vai acontecer ao final da obra. Então, muitos vizinhos, né, a gente vê aquela história da ferrovia, que o vizinho tinha a estação, né, uma questão romântica. Eu acho que a gente tem resgatado hoje isso, da pessoa viver com ansiedade o término da obra
a chegada da nova estação. Porque a gente que usa, né, o usuário do carro, Avenida Paulista, centro, zona, né, essa zona meio central do mundo empresarial, a gente não tem noção do universo atingido, né, atendido pelos trens da CPTM. Vamos começar, Rodrigo, com umas telas para o Júlio poder explicar um pouquinho essas telas que ele trouxe. As disciplinas ambientais. Fale sobre isso, Júlio. Na verdade, nós dividimos, nós tínhamos que entender quais eram as disciplinas ambientais, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, áreas contaminadas, vegetação, arqueologia, a questão de recursos hídricos, a questão de inserção urbana e responsabilidade socioambiental e o próprio monitoramento ambiental. Uma outra situação interessante que a gente tem estudado agora, já pensando nos expressos, é a questão da fauna, né? Então, nós vamos abrir novas linhas. Então, hoje a CPTM está fazendo obra em linhas existentes, né? E algumas extensões, construindo algumas estações novas. A ideia é que a gente consiga, de maneira bastante proativa, tratar a questão da fauna com segurança nos novos expressos. Esse é um desafio. Claro. São novas áreas, novos traçados, né? A gente tem aí os 21 municípios que deverão ser atendidos aí pelos expressos. Esses municípios, né, já são atendidos? Não, esses são municípios que nós possivelmente vamos atender com as linhas de passagem, né? Não vai ter uma parada específica, mas deve ter uma intervenção física. E se não para, como é que é a intervenção física? Porque são expressos, né? São Paulo Sorocaba, São Paulo Baixada Santista. Então, a linha ela vai passar por alguns municípios. Mas como a ideia é ligar São Paulo à Baixada, São Paulo a Sorocaba, São Paulo a Jundiaí. Rodrigo, então, faz um você favor. terá as linhas. Perdão, volta para as cidades já atendidas, que acho que é um slide antes, é isso, né? Isso. As cidades já atendidas já são quantas? 22 municípios são esses. Esses já estão aí, esses já são atendidos. Já são atendidos. Tá. E uma curiosidade é que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, ela já tem estabelecido algumas parcerias com municípios. Então, a parte do licenciamento ambiental das obras, alguns municípios já estão também se capacitando para receber o licenciamento. Então, você tem exemplo de Mauá, de Ribeirão Pires, por exemplo. Ribeirão Pires tem uma legislação bastante pesada referente à questão ambiental, assim como São Paulo, que hoje é exemplo para várias cidades, vários estados do Brasil. Vamos para frente, Rodrigo, fazendo favor. Uau! Aí é um exemplo de como a gente realiza a supressão de vegetação. Então, é emitida uma autorização pela Secretaria do Verde da cidade, do município onde a gente vai realizar a supressão da vegetação. Então é feito o corte com motosserra, com certificado de destinação do resíduo, o próprio profissional que manuseia tem que ter um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal. Aí você tem o transplante, tem a parte de sangria, dos cuidados para manter esse exemplar arbóreo vivo, né? E depois a gente tem também a questão da destinação e da preservação, né? Então alguns indivíduos arbóreos, né? Lá a gente tem essa discussão, indivíduo arbóreo ou árvore, né? Indivíduo arbóreo. Volta para cá, por favor. Eu achei chique. Indivíduo arbóreo. Eu agora vou, quando for caminhar, eu vou abraçar uma árvore e vou falar, você é o indivíduo arbóreo. E a árvore não vai entender. Vocês inventaram isso? Não, isso existe? está na legislação. Oh, meu Deus, tá bom. Vamos procurar o pessoal das secretarias do meio ambiente, mas internamente também na CPTM. Às vezes eu passo, o pessoal fala, lá vem um indivíduo arbóreo. Lógico. Então, vira brincadeira, mas o processo de brincadeira é importante na mudança de cultura, né? Claro, vamos para frente. O que mais tem aí? Esse é um número bastante interessante, que significa, né, 21.620.202, né? É a população estimada, a população de acordo com o IBGE, dos 43 municípios. E a gente tem alguns levantamentos que dentro de toda essa grande operação que é desenvolver obras dentro de cidades, a gente tem aí cerca de 2 milhões de habitantes que vai ter algum tipo de contato, seja na passagem de um caminhão com material, seja no recebimento de insumos para a obra, ou até mesmo no transporte do próprio operário que vai estar na obra, né? Então você tem a comunidade, você tem cerca de 2 milhões de pessoas que vão ter a visibilidade de que algo está acontecendo na cidade dela ou na região onde ela mora. Entendi. Vamos para frente, Rodrigo. Diagnóstico socioambiental. E aí? É um outro diferencial, né? Durante a fase de projeto básico, projeto executivo, a gente tem feito o diagnóstico para entender como que é a comunidade no entorno, né? Agora nós inovamos na situação
de que toda nova obra ela tem que ter um diagnóstico socioambiental para que o nosso gestor de obra saiba quem é o vizinho. Então, assim, qual que é o seu João, a dona Maria, quem que são as pessoas que estão ao redor do empreendimento? Para que eles sejam parceiros, para que eles sejam comunicados em alguma situação que requer. E como é que vocês conseguem fazer isso, já que é uma abrangência tão grande? Nós temos, na verdade, é um trabalho feito num raio de 300 metros do empreendimento. Então é feita uma pesquisa de idade, de sexo, de escolaridade, né? Porque o que acontece? Se você pegar o usuário, por exemplo, da nossa linha Nova Esmeralda, lá em Grajaú, né, Pinheiros, Hebraica, Rebouças, é um outro perfil. Se você pegar o nosso usuário, por exemplo, de Poá, é um outro perfil. Então, a forma de se comunicar na fase de obra, ela tem que ser diferenciada. Entendi. Então, o diagnóstico, assim, às vezes você tem o tal do Android, do iPad, do iPod, então você tem que diversificar os seus canais de comunicação de informações da obra. Então, o diagnóstico ele serve primeiro para o nosso gestor saber que existe um vizinho. Né? E quem é esse vizinho? E quem é esse vizinho. E pedir ajuda. Às vezes a gente precisa pedir ajuda. Falar assim, olha, essa noite eu vou passar com um caminhão, vai fazer barulho só essa noite. Mas é possível fazer esse atendimento mais personalizado? É possível? Vocês estão conseguindo? Eu acho que nós vamos resgatar algo que foi feito há muito tempo. Se você pegar o chefe da estação, por exemplo, na década da Estrada de Ferro Sorocabana... Ele sabia o nome de todo mundo. Ele sabia o nome de todo mundo. Então, hoje, nós estamos contratando 1000 funcionários novos. E nós estamos falando assim, olha, você tem que ser ferroviário. Além de ser técnico, você tem que ser ferroviário. E ser ferroviário é conhecer a vizinhança, é até aquele romantismo que no começo da entrevista você acabou comentando. Nós falamos. Vamos mais para frente, vamos lá. Olha, isso são espaços socioambientais que vão ser inaugurados agora, é isso? Isso, esse a gente tem a perspectiva de... Já estamos na elaboração do diagnóstico, já concluímos essa semana o diagnóstico social da estação Poá, da estação Domingos de Moraes e da estação Jaraguá. O primeiro que a gente deve inaugurar como piloto é da estação Domingos de Moraes, lá na linha 8, fica ali próximo da Lapa, naquela região ali da Anhanguera, e nós vamos inaugurar esse espaço. É um espaço literalmente socioambiental, você tem piso, né, que é feito de pneu, que é reuso de pneu, você tem cadeiras que são de material reciclado. Essa é uma foto ilustrativa, né, que vai ter nos espaços, que é o quê? Essas pessoas elas serão funcionários da CPTM, são pessoas da estação, pessoas da obra, para que a comunidade consiga ter uma interação maior de quem está fazendo a obra. São 14 espaços e são divididos estrategicamente em vários pontos da ferrovia, e o diferencial é o seguinte, você vai poder acessar e saber qual é a programação de determinado espaço. Então, o espaço de Ferraz de Vasconcelos vai falar de vegetação, e naquele mesmo momento o espaço de Domingos de Moraes vai falar, por exemplo, de áreas contaminadas. Então, o estudante, o vizinho, ele vai poder circular nas linhas da CPTM para buscar informações de responsabilidade socioambiental. Você trouxe muito mais fotos, muito mais material, e o nosso tempo está acabando. Então, eu vou me comprometer, e você também, de quem sabe você volta logo com alguma outra novidade, para a gente continuar falando. Porque eu tenho muito orgulho de ser paulistana brasileira. Então, quando essas coisas acontecem, eu quero ficar de pé e aplaudir, entendeu? Tá, e se você me permite, eu quero te agradecer em nome da CPTM, de toda a família ferroviária, o convite. Eu quero terminar nossa entrevista com uma pequena frase. Fale. Tá? Que é assim, quando lutamos pelo meio ambiente, devemos lembrar que o primeiro elemento do meio ambiente é a felicidade humana. Essa é uma frase do discurso na Rio+20, do presidente do Uruguai, o José Pepe Mujica. Então, acho que marcou essa frase dele, e a CPTM passa por esse momento. Sem dúvida, a felicidade humana é a mais importante, né, objetivo de todos nós. Júlio Martinelli, gostei de conversar com você, gostei de saber dessas modernidades da CPTM. Venha nos visitar, convidar o internauta. Fiquei cheio de orgulho. É isso que eu podia, sábado, domingo, a gente pode dar um rolê lá nos trens, para ver como está, claro? Acho que deve passear no trem, deve ir no teatro, deve andar, deve circular, deve ver as obras também, acho que é importante. E em breve os espaços socioambientais aí, de acesso total, e eu queria contar com a sua presença lá e da Jovem Pan. Olha, final de semana, se não tiver nada o que fazer, vá andar em algum trem para ver como eles estão realmente bonitos. Eu vou. Meninos da equipe, obrigada. Soluções Criativas está acabando. Júlio Martinelli, volte qualquer dia. E você, internauta, semana que vem, mais um programa. Um beijo no coração. Tchau.